Então, o senhor levanta a bola para mim, né, doutor Barra Torres? Porque o senhor disse que queria ouvir o doutor Jacó Goldberg, justamente sobre saúde mental e o que a gente... Doutor Jacó, muita gente dizia que o ser humano sairia melhor da pandemia. Não parece, né? A gente vai herdar alguma coisa de bom disso tudo que aconteceu? A herança, ela depende de um processo natural que é o sucessório, né? É necessário compreender o que aconteceu para entender a prospectiva, o que vai acontecer. Existia, sim, uma tese nesse sentido. A mim me parece que ela é órfã de um certo catastrofismo, aquele conceito folclórico de que todo mal vem para o bem. Não é bem assim, não é verdade. Me agradou muito, eu fiquei quase comovido, para ser sincero, com a introdução que o Dr. Barra Torres fez, quando ele falou na necessidade da gente se debruçar sobre a questão do preço, do prejuízo, da demanda, das implicações para a saúde mental ocasionadas pela pandemia. A mim me parece que, da mesma forma que a morte sempre foi um tabu, principalmente para a sociedade ocidental, a intimidade que a pandemia provocou em relação à questão, digamos, do escândalo da morte, porque sempre existiu uma tendência, nós sabemos disso, da cultura, da civilização, e essa é uma das grandes lições da psicanálise, de mascarar, em geral, a ideia da doença, mas particularmente a ideia da finitude, a ideia da morte. A morte, uma vez eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, e eu começava o artigo dizendo algo que todos nós frequentemente ouvimos. Você sabe quem morreu? Como se, porventura, a morte fosse algo inesperado. Não, não é inesperado. A morte é uma certeza. Então, não dá para fazer cambalacho com a morte. É preciso entender e compreender todos os significados que a vida nos propicia para que a gente possa ter uma vida, se possível, longeva e uma vida de qualidade. Muito foi dito, e mais uma vez eu ouvi do doutor Barra Torres, que hoje nós vivemos histórica e sociologicamente um momento de simultaneidade e instantaneidade. Uma coisa que acontece nesse momento na Ásia, daqui a 2 minutos reverbera no Brasil. É o que aconteceu com a pandemia, mas é também o que acontece com a pregnância das emoções. O medo do vizinho é o meu medo. O sentimento de alegria, ele também perpassa a multidão. A doença, e principalmente a saúde mental, não é um fenômeno só individualizado, não. É uma resposta individual ao que os alemães chamam de Zeitgeist, espírito do tempo. E qual era o espírito do tempo da pandemia? Nós sabemos. Era desinformação, era confusão, era o pânico. Pânico e pandemia. Eu me lembro também de uma discussão que nós tivemos na Faculdade de Medicina em Londres a respeito desse assunto. Pânico, e nós conhecemos e sabemos que etimologicamente é ambígua essa ideia de pânico e pandemia. Por quê? Porque também significa um processo de excitação muito grande. A questão toda é como responder a isso, como responder a essa ameaça. E, fundamentalmente,
como é que a gente mantém o equilíbrio mental numa sociedade que, naquele instante, está mórbida, patológica e doentia. Nós estávamos coletivamente doentes e desequilibrados. Esse desequilíbrio mental foi enfrentado, ele é enfrentado historicamente no Brasil, e não é só no Brasil, não. Contemporaneamente, ele é enfrentado na dimensão necessária. Nós já compreendemos, finalmente, que a loucura não é da alteridade, não é só dos outros, não são só os outros que enlouquecem. O surto psicótico, a perda da consciência da realidade, a alienação é uma ameaça permanente e é uma ameaça para a saúde de cada um e da sociedade. Eu acho que essa é uma das lições a serem tiradas da pandemia. Água na fervura.